Você já parou para pensar que a democracia como a gente conhece hoje talvez nem tenha nascido onde e como todo mundo acha que ela nasceu? Quando a gente para pensar, a Grécia Antiga é o nome que aparece em qualquer livro de história, ou na maioria dos livros de história. A gente fala da Ágora Ateniense, dos cidadãos deliberando, do Demos exercendo o Kratos. Mas existem hoje historiadores que apontam experiências proto-democráticas bem anteriores. Eles falam de experiências democráticas na Mesopotâmia, nas repúblicas indianas, em cidades-estado fenícias. Ou seja, a democracia pode ser mais velha e mais dispersa do que normalmente a gente admite aqui. Mas vamos aceitar Atenas como o berço simbólico dessa democracia. Surgem algumas perguntas que a gente precisa enfrentar. O que aconteceu com essa ideia de democracia nos 2.500 anos seguintes? Por que ela desapareceu por séculos? Por que reapareceu com outra cara? E como chegou ao estado que está hoje, simultaneamente mais difundida e mais ameaçada do que em qualquer outro momento da história? Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga, e este é o episódio de abertura da série Pensadores da Democracia, onde eu proponho pra gente aqui uma jornada que é uma jornada longa. Nós vamos começar falando da origem da democracia, nós vamos falar dos séculos de silêncio, vamos falar do Renascimento moderno, e vamos finalizar falando de pensadores que moldaram e que moldam até hoje o conceito de democracia. Tudo isso porque eu acredito que só quem entende de onde veio a democracia tem condições reais de defendê-la. Bom, primeiro vamos falar da Atenas, que era um experimento revolucionário. A palavra democracia, ela surge na Grécia Antiga, da junção de duas palavras, da palavra demos e da palavra kratos, povo e poder. A ideia era de que um governo exercido pelos cidadãos, não por representantes, não por um rei, não por um conselho de sacerdotes, mas sim pelo povo. E quando a gente fala diretamente, eu estou falando literalmente mesmo. Na Atenas, do século V a.C., os cidadãos deliberavam pessoalmente na assembleia, chamava eclesia. Para decidir sobre guerra, para votar leis, para julgar casos políticos, não havia intermediários entre os cidadãos e a decisão. Mas, e aí eu vou dar um ênfase nesse mais, nem todo mundo era cidadão nessa época. Somente os homens adultos, filhos de pai e mãe atenienses e livres, esses eram cidadãos. Mulheres, estrangeiros, escravizados, esses estavam completamente excluídos. Calcula-se que menos de 20% da população adulta em Atenas tivesse direitos políticos. E aí surge a pergunta, isso é uma democracia? Pelo padrão moderno, a resposta é evidente que não. Mas lá no século XX, lá no século V a.C., pelos padrões daquela época, quando o mundo inteiro era governado por reis, por impérios, por aristocracias, isso foi revolucionário. O poder real saiu da aristocracia e foi parar, ao menos em uma parte, ainda que pequena, nas mãos de um grupo muito maior de pessoas. E a ideia de que o poder pertence ao povo, não ao governante, nunca mais voltou a desaparecer. Ela continuou pipocando na história humana de lá para cá. A gente tem um longo eclipse logo depois que Atenas desaparece, A democracia quase desapareceu. Quando Atenas foi derrotada por Esparta, ela quase sumiu. E aí veio a hegemonia macedônica, depois veio Roma, que apesar de ter uma república não era uma democracia, e depois veio a Idade Média, em que reis eram reis por direito divino, existiam os senhores feudais, a igreja era tratada como uma potência temporal, o espaço público nesse momento fechou. O poder público, o poder deixou de ser cívico e virou senhorial. É claro que nesse momento todo, a gente está falando de quase 1000 anos, houve algumas fissuras, a Carta Magna de 1215, as cidades-estado italianas, as repúblicas mercantis de Veneza e de Florença, mas isso era exceção dentro de um sistema dominado pela hierarquia hereditária e pelo dogma religioso. E aí a democracia começa a surgir de novo no Iluminismo e no Renascimento. A ideia democrática ela voltou a ter força com o surgimento do Iluminismo ali nos séculos XVII e no século XVIII. Pensadores como Locke, como Rousseau, como Montesquieu, a gente vai falar disso aqui, tá, gente? Colocaram o poder político de volta nos trilhos. Ou seja, consentimento dos governados, divisão de poderes, direitos fundamentais invioláveis. Essas ideias alimentaram algumas revoluções fundamentais nessa época, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, ali no finalzinho do século XVIII. E moldaram o que a gente chama hoje de condicionalismo moderno. Mas atenção, essas democracias já não eram mais democracias diretas, elas eram democracias representativas. O povo passou a eleger quem decide em seu nome. Inicialmente, claro, ainda nessa época, somente homens proprietários tinham esse direito de escolher alguma coisa. A expansão do sufrágio, até o sufrágio universal, que a gente conhece hoje, foi uma conquista lenta.
feita palmo a palmo, por movimentos sociais ao longo de 2 séculos. Só para a gente ter uma ideia, as mulheres só foram ter o direito de votar aqui no Brasil em 1932, isso não tem nem 100 anos ainda. Vamos falar agora das teorias do século XX, a gente seguindo em frente com a nossa caminhada, com a nossa jornada. Já no século XX, a democracia enfrentou alguns dos seus maiores desafios. E também as suas análises mais sofisticadas começaram a surgir aí. Quais foram esses desafios? O fascismo, o nazismo, nos anos 1920, 1930, que chegaram ao poder formalmente, por caminhos formalmente democráticos. E então destruíram as instituições democráticas. Também vamos falar, tem o outro sistema, outro problema, que era o stalinismo, que reivindicava representar o povo, enquanto construía um dos regimes mais totalitários da história. Vamos ter a Guerra Fria, em que as duas superpotências mundiais disputavam o mundo usando a democracia como bandeira retórica. E também temos as análises, Por exemplo, Joseph Schumpeter, que escreveu em 1942 um livro que a gente vai falar, a gente vai ter um episódio específico do Schumpeter, redefiniu a democracia como uma competição eleitoral entre elites, ou seja, sem romantismos da vontade geral. Tem o Robert Dahl, que criou o conceito de poliarquia, que é uma democracia real, mensurável, imperfeita, mas defensável. Tem Jürgen Habermas, que ligou a legitimidade democrática à qualidade do debate público. Tem também Norberto Bobbio, que particularmente é um dos meus autores favoritos, que listou honestamente as promessas que a democracia não conseguiu cumprir. Esses autores e muitos outros vão aparecer ao longo dessa série. Mas o ponto que importa agora é que no final do século XX a democracia parecia ter vencido. O Muro de Berlim caiu em 1989, a União Soviética caiu em 1991. Francis Fukuyama falou em fim da história. A democracia liberal parecia ser o destino inevitável da humanidade. E aí chegamos ao século XXI e enfrentamos novos desafios. A democracia está em crise praticamente no mundo inteiro. Não o tipo de crise que a gente viu lá nos anos 1920, 1930, com fascistas marchando com seus uniformes, com golpes militares, com os tanques nas ruas. É uma crise muito mais sutil, mais insidiosa. É uma crise de legitimidade, de confiança, de qualidade da democracia. Partidos tradicionais perderam eleitores, perderam credibilidade. A desigualdade econômica corrói a igualdade política que a democracia promete. A desinformação em escala industrial contamina o espaço público. E líderes populistas em todo o mundo exploram essa desconfiança para concentrar poder e atacar o sistema de freios e contrapesos que ajudam a sustentar as instituições. É sobre tudo isso que essa série vai falar. Não apenas sobre as ameaças. As ameaças, na verdade, a gente vai deixar para uma outra série. A gente vai falar de populismo, de autoritarismo competitivo, de polarização. Mas a gente vai falar aqui sobre respostas, sobre sistemas de compreensão da democracia. O que os pensadores contemporâneos têm a dizer sobre o conceito de democracia. Bom, então no próximo episódio a gente vai voltar para Atenas, lá no século V a.C., para entender como 3 gigantes do pensamento ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles, pensaram, questionaram, desafiaram a democracia. Será que a maioria tem mesmo sempre razão? A democracia é o melhor dos regimes? Esses filósofos lá atrás enfrentaram essas perguntas e essas perguntas continuam vivas até hoje. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para quando sair vídeo novo e compartilhar com quem acredita que entender de democracia em profundidade é o primeiro passo para defendê-la de verdade. Vamos juntos nessa jornada. Eu convido vocês a ir comigo nessa jornada de compreensão da democracia. Até o próximo episódio. Tchau.